divã e deitar e ver a nossa história de amor. Ai, o Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui de novo, de volta ao nosso Divã Projetive. E hoje vamos falar sobre ele. Ele, o amor. Dá pra ver aqui, o amor. Às vezes temos que bater forte, que ele às vezes não aparece. Então, vamos lá. Hoje estamos de novo, eu, Adriana Miranda, junto com o galã do Relatos Astrais, o Fernando Picelli, e a nossa terapeuta Lu Prado, de novo aqui, para falar dele, o amor, que está pertinho de gente, que vai ser no dia 12, que não é mero mais que uma data, mas tudo bem, mas é o amor. E vamos lá para a retura, vamos deitar no divã e deitar e ver a nossa história de amor. Ai, o amor, o sexo. Não é Rita Lee, mas vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à leitura do relato de viagem astral de hoje, que, como a Adriana bem falou, é sobre o amor. Vamos lá. Alguém encarnado já passou pela magnífica oportunidade de se casar com um ser amado já desencarnado em algum plano espiritual em sonho lúcido? Já respondi em outro grupo, eu já. Mas o meu amado desencarnou aos 27 anos em 1989. Foi muito sofrido para nós ambos. Algum tempo depois, em um sonho lúcido, estava eu em um imenso sítio todo enfeitado. Haviam muitos convidados com elegantes trajes franceses de época. Era o meu casamento cheio de pompas. Filha única de um grande fidalgo. Contudo, após o casamento, coloquei veneno em uma taça de vinho e levei aos lábios, que me foi memorizado até este momento. 2019, outro sonho lúcido. O mesmo sítio, muitas pessoas, mas com roupas atuais, até minha sogra, já desencarnada, estava presente. Eu, muito feliz, pois era o nosso casamento. O nosso desejo era casarmos na igreja, mas infelizmente não deu tempo. Finalmente, o nosso sonho estava sendo realizado. Contudo, apesar de sentir o aconchego de seus braços e beijos, o noivo, aos meus olhos, era invisível. Ele deve coabitar um plano bem mais elevado que esta pobre alma. Final da história. O amor de minha vida foi para um plano maior ainda jovem, pois eu simplesmente tirei a minha vida por ter sido obrigada a me casar com ele. Meu suicídio foi pelo fato de meu amado estar, na época, vestido em um corpo velho de carne, mas a vida continua. Uau! Que legal. Bem legal o relato dela, né? Legal. Enfim, aí agora vamos começar com o nosso galã do relato, falando aí o que ele achou disso. Acho que em primeiro lugar, né, bem legal, bacana o relato da nossa viajora, da nossa amiga, né? Então, ela traz aqui alguns conceitos interessantes que envolvem também a vidas passadas, né? Lembranças de vidas passadas. Então, pelo que eu entendi um pouco desse relato dela, ela se casou, né? Perdeu o esposo mais novo, né? E depois ela teve uma rememoração de uma outra época que ela teve um casamento com essa pessoa. E aí, nesse casamento, ela lembrou, né, ela teve essa rememoração, em que, por causa da idade avançada dele, ela não quis se casar com ele e acabou se suicidando tomando veneno. E aí, depois, provavelmente, eles se reencontraram nessa vida, aí tiveram o enlace, e aí ele acabou desencarnando mais cedo, e ela continua, né? Então, como uma forma aí de aprendizado, talvez uma necessidade para ela, para passar por essas experiências que sejam importantes, e como ela cita, talvez ele esteja ainda acompanhando e esperando essa melhora dela, essa melhora de sintonia, de energias e tudo mais, para que eles possam futuramente se encontrar novamente. É muito bonito, é muito legal. Eu acho que eu quero escutar um pouco da Lu, que ela achou do relato, e depois eu vou fazer alguns comentários também mais específicos aí sobre os sonhos lúcidos, rememorações. Eu achei interessante o link que ela fez, né, de trazer a pessoa lá nos primórdios, em que ela teoricamente vivenciou a experiência, para atual. Ela fez esse link e, mentalmente falando, é muito fácil fazermos esse link, darmos um significado para um acontecimento como ela, que perdeu o noivo, ou o marido, não ficou muito claro, né, se eles chegaram a se casar de fato nessa vivência atual. Então, é muito fácil a mente buscar significados para poder conseguir, num ato de sobrevivência mesmo. Ela vai buscando significados e muitas vezes vai olhar lá para o passado e reviver uma situação. Do ponto de vista
de estudos, Fernando, eu não sei até que ponto isso não sei se existe uma comprovação disso, né? Não acho que não é muito possível fazer uma comprovação de que ela de fato esteve lá naquela época antiga e que seja a mesma pessoa de agora. Existem alguns estudos, Lu, assim, de comprovação assim das experiências de reencarnação. Então, a comprovação, ela necessita que você tenha, por exemplo, alguns casos em que a pessoa lembrou que ela tinha morado em determinado lugar, ela sabia andar por aquela cidade, e assim, ela era de outro país. E aí depois ela viajou, ela falou, morei aqui nessa rua, aí levou a pessoa até a casa e falou, olha, é aqui que eu enterrei as minhas coisas, aí eles enterraram ali no quintal onde tinha, e as coisas estavam, e eram daquela pessoa. Então, existem muitos relatos, muitos casos descritos em livros que tratam sobre a regressão, comprovando ou levando a coincidências muito grandes que trazem essa questão, falando, não, realmente existem a reencarnação. Agora, é difícil num relato a gente dizer, Chancelar falou, isso foi uma regressão, isso não é uma regressão, isso é uma assimilação da pessoa num sonho lúcido, onde ela pegou pessoas do contexto dela e criou tudo aquilo. O que dá para dizer é que a experiência da pessoa ela é extremamente significativa e real. É dessa forma que eu gosto de tratar. Para a pessoa, ela realmente viveu aquilo, total. Uhum. Então, muitas vezes, quando a pessoa descreve um sonho lúcido ou uma projeção astral, as sensações, ela pegando a taça, bebendo um copo de veneno, as pessoas, a festa e tudo mais, tudo aquilo não são sensações vagas. São sensações muito reais num sonho lúcido ou numa projeção astral, ou numa rememoração. Às vezes a rememoração, ela traz, às vezes, uma visão de quem está de fora, observando como se fosse uma historinha que está sendo... O espectador, contada, né? Ela dissocia a pessoa do fato e começa a olhar de fora. Eu quero fazer um adendo aqui muito importante, que não existem verdades absolutas. Repetimos isso sempre nos vídeos, porque são opiniões, a gente está aqui batendo um papo sobre os relatos. Então, não tem certo, não tem errado, e não tem certeza, né, Fernando? Né, Dri? Não tem como. É porque, assim, nós falamos em viagem astral, não sei se foi esse o caso dela, eu não entendi se foi uma viagem astral, certo? Ou se ela teve uma rememoração. Para mim, eu não consegui diferenciar isso. E em uma viagem astral, às vezes, no inconsciente da gente, eu sempre já passei por isso. Às vezes a gente deseja tanto aquilo, ou vê muito filme, e uma hora as duas coisas se fundem, e aí chega um momento que você precisa estar bem lúcido para saber que aquilo não é um desoneio. Que é esqueci agora, tô ficando velha, tô esquecendo tudo. O onerismo, né? Projeção lúcida, não, semilúcida, esqueci o nome. Mas eu ouvi um caso parecido na Índia, que teve um estudo, tá? De uma menina que teve uma projeção astral, realmente, um sonho. Tem até no YouTube um estudioso falando isso, ele estudou vários casos na Índia, porque é o lugar que mais ocorre isso, não sei se coincidente ou não, é porque eles acreditam em reencarnação. E essa menina, ela acordou um belo dia sonhando que não morava lá, que sentia saudade do marido, só tinha saudade do marido, sentia muita saudade do marido, ela só tinha 10 ou 11 anos, não lembro mais ou menos. E aí ela começou a falar que morava em uma região da Índia, que era em outro lugar, e que ela precisa conhecer o marido. E aí os pais muito preocupados, vou dar um lado bem rápido dela, os pais muito preocupados começaram a pesquisar, e chegou até esse pesquisador, que realmente voltou, foi para a Índia, levou ela para esse tal local, e ela reconheceu tudo. Cidade, bairro, casa, familiares que ainda estavam vivos, e pais, o marido ainda estava vivo. E aí ela chorava muito, porque ela não entendia porque ele tinha casado de novo. E aí ela explicava tudo dos filhos, assim, o próprio pesquisador, bem famoso, que agora eu esqueci o nome, para eu poder pronunciar o nome dele. Vamos tentar encontrar Vamos tentar encontrar essa matéria, esse vídeo, não sei como é que tá o formato. Ótimo, aí a gente coloca na descrição do vídeo. E aí ocorre isso. Agora, também o subconsciente da gente, né? Porque para nós é contado a história da carochinha. A gente vai sempre encontrar nossa laranja, nossa cara metade. E às vezes, nossas caras metade não estão mais como estão a metade. De vez em quando aconteceu. E aí... E aí ocorre, assim, que talvez a gente encontre uma pessoa e fala, esse cara, eu sinto tanta conexão com ele. E aí você vai falar com um psicólogo, eu tive também como terapeuta, essas pessoas começam a desenvolver, gostam, apaixonadas, as pessoas tratam mal elas, e ela continua querendo ficar com as pessoas, porque é a cara metade. Gente, deixa a metade falar, se tiver alguma coisa, alma desafio, já tá tudo bem, tá? Não precisa ser a laranja. Às vezes a laranja apodrece. Isso é isso, gente. Mas, assim, pra menina,
que conseguiu fazer isso, parabéns para ela, porque eu nunca consigo. Ultimamente, eu só me dou com sapos. Tô cheio de brejos, tô andando pelos brejos. Mas fala, bichinho, falando sério, agora bichinho. Fala sério, eu também. Não, então, o que eu ia trazer aqui é que a rememoração, vidas passadas, ela é como se fosse uma extensão da nossa memória para períodos mais longínquos. Então, o que acontece? Quando a gente sonha, o sonho comum. Então, às vezes a gente está trabalhando, a gente está ali fazendo as nossas rotinas diárias, e você dorme e você não tem um sonho lúcido nem uma projeção astral, é um sonho comum, como normalmente todo mundo tem. E as coisas do dia a dia, as lembranças, elas vêm e montam um cenário, montam uma coisa nesse sonho. Então, a Lu conhece bastante isso. Então, de repente, tem repressões, tem traumas, tem anseios, sublimações, tem necessidades, tudo. Isso vai montando uma historinha com tudo isso aí e acontecem os sonhos. Então, eles são uma base muito forte. Depois a gente corta. Caiu! Ela caiu mesmo. Espera aí, E aí, Fia? Tá tudo bem? Caiu? Caiu, literalmente. Então, os sonhos, eles são, de certa forma, rememorações, lembranças que a gente tem também do dia a dia comum, sonhos comuns, que são, que acabam virando essas imagens, essas formas, pensamentos, que ficam povoando a nossa atmosfera. Quando a gente deita, nosso corpo sai, fica ali adormecido, e essas memórias ficam rodeando. É possível também que a pessoa ela resgate memórias, às vezes muito fortes, porque aí fica mais fácil de buscar isso, de tempos passados, de experiências mais longínquas. E da mesma forma, ela vai trazer essas formas, pensamentos muito vívidas para essa atmosfera da pessoa. Agora, vai funcionar a mesma coisa de um sonho comum, um sonho vívido e uma projeção astral. Vai depender da capacidade de lucidez que a pessoa está tendo na experiência. Então, da mesma forma que você pode ter um sonho como todo misturado, sem muito sentido, sem muito nexo, por causa da baixa lucidez, numa experiência de regressão de vidas passadas, pode ter um pouco dessa mesclagem, essa fusão, né? Então, André, eu acho que assim, os sonhos comuns, eles explicam muito pra gente. Por quê? Porque eles são lembranças também do nosso dia a dia. Se a gente teve uma experiência, está tendo uma experiência com uma pessoa que é muito importante pra gente, é normal que ela apareça nos nossos sonhos lúcidos, apareça nos nossos sonhos comuns e tragam todas as questões que são importantes para o nosso subconsciente nisso. Quando a gente fala de uma regressão de vidas passadas, também a gente está falando de coisas que aconteceram, só que num tempo mais longínquo, e que também tem uma carga muito forte para esse espírito, para essa consciência, que é capaz de chegar até esse momento. Às vezes fica adormecido, mas por um gatilho, alguma coisa que aconteceu nessa vida, ela pode reacessar e começar até, às vezes, a mesclar a realidade que ela está reproduzindo novamente nessa vida com experiências muito fortes que ela já teve em outras vidas. Então, às vezes, são gatilhos que vão aparecendo e a capacidade dessa pessoa de interpretação vai ser muito dela. É difícil um profissional, um terapeuta, alguém dizer, isso é uma opção, isso é um sonho lúcido, isso é uma regressão de vidas passadas. Agora, a experiência que ela tem ali, ela é muito significativa e importante para essa questão emocional e para o trabalho dela. Então, é mais ou menos nisso que a gente foca, e não ficar tentando comprovar isso, não é o que é importante. Ela tem, sim, uma questão muito importante dentro dela ali, ao qual ela está trabalhando, e às vezes esse sonho lúcido pode estar ajudando ela a trabalhar e desenvolver coisas nessa vida que são importantes para ela. Exatamente. Lembrando que o sonho é a maneira que o nosso inconsciente tem de conversar com a gente. Lembrando que o sonho é a maneira que a gente tem de processar as informações que a gente vive no dia a dia. Então, vem muito à tona, muitas coisas do dia a dia, que ficam na nossa mente ali, girando. Mas eu não estava nem pensando nele, sonhei com ele. Sim, não estava pensando que você tivesse consciência, né? Estava pensando que você tivesse percebido isso. Então, mas é muito legal o relato dela, muito sensacional. E é muito gostoso quando a gente vê que pessoas, apesar de tudo, continuam se amando, né, Adri? Continuam vindo aí o amor, né? Gente, e o amor, como a gente fala em amor, especialmente em vidas passadas, não é, como a gente vai falar assim, o amor não é só puramente amor, tipo Romeu e Julieta, não. Existem vários tipos de amor, então vamos amar a todos, né? Às vezes é a mãe que ama demais o filho que ama demais a mãe, e são as almas afins, e vamos parar também de poetizar, a minha opinião particular, independente desses dois que estão aqui do meu lado, vamos parar de poetizar esse nosso de as laranjas. Porque o cara que canta essa música já se casou 9 vezes.
Então, almas gêmeas, vamos dar um tempo para isso. Você citou um caso do Romeu e Julieta, né? Isso daria outro vídeo, porque hoje não vai caber. É um papo muito doido, Romeu e Julieta. É um papo muito maluco. Não tem nada de bonitinho na história deles, não. É um negócio muito com empilhamentos emocionais fortíssimos e não quero destruir a infância de ninguém, é claro. Mas o papo Romeu e Julieta é um negócio muito profundo, que a gente, inclusive, pode até fazer uma análise, se a galera quiser e tal. Podemos aprofundar nisso, né? Porque romantizar muitas coisas que normalizar, como é que o termo que você falou? Romantizar, né? Romantizar. Comportamentos, enfim. É outro vídeo, é assunto para outro vídeo. Então, gente, para todos que ficaram aqui, muito obrigada. Feliz Dia dos Namorados. Lembrando, vocês que estão sozinhos, não fiquem tristes porque estão sozinhos. Um dia você teve alguém. E quem sabe, nessa vida pode aparecer outro alguém, tá bom? Não precisa ser um amor tipo Romeu, Julieta, ou um amor de novela. Apenas viva o amor. Se aquela pessoa te faz bem e você faz bem àquela pessoa, gente, isso já é uma boa coisa, tá? Então, para todos os enamorados, um feliz Dia de Namorados para todos. Eu nunca sou de posição danada aqui. Eu amo essa pessoa que tá aqui, que tá ali dormindo. Então, eu amo minha família. Então, para vocês, deixa aqui seus comentários, caso vocês queiram, tá? E ajude nós aí, tá bom? Beijo para todos. Um beijinho da tua maluquinha. Beijos. Tchau. Bye. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até mais, pessoal.